Olá, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque mais uma vez você está aqui para acompanhar as nossas boas conversas. No Identidade Geral de hoje você vai conhecer a história de um ex-ladrão, isso mesmo. Sila da Conceição foi batedor de carteiras por 10 anos, mas ele trocou a vida nas ruas por uma carreira de sucesso como empresário. Uma história de vida incrível que você acompanha daqui a pouquinho. E ainda, a gente recebe o doutor em música, Joézer Mendonça, para analisar o universo e o mercado da música gospel. Programa imperdível, eu espero por você, não só assistindo a esse programa, mas também participando aqui das nossas redes sociais. Você pode interagir com a gente de várias maneiras, vamos anotar tudo direitinho. novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra as nossas entrevistas antigas e o material de todo o departamento de jornalismo aqui da Novo Tempo. facebook.com/ntjornalismo. Se você não curtiu a nossa página ainda, por favor, curta, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram e também no Twitter. Por favor, participe, diga quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral, tá bom? Estamos aguardando. Ele é dono de uma frota de mais de 600 táxis em cidades do Nordeste e Norte do país. Além disso, tem uma construtora e investe em imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. No entanto, nem sempre foi assim. Sila da Conceição teve uma infância pobre e foi batedor de carteiras durante 10 anos em Belém, Brasília e São Paulo. Passou pela penitenciária da Papuda e 2 vezes pelo Carandiru. E ele está aqui hoje para contar um pouco sobre a sua história de vida. Eu recebo agora o Sila da Conceição. Tudo bem, Sila? Tudo bem, amigo. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu e obrigado pelo convite. Por favor, fica à vontade. Sila, essa entrevista foi interessante porque a gente se encontrou aqui no refeitório da Novo Tempo. Você veio visitar a Novo Tempo, veio conhecer. Por acaso, nós dois estávamos na fila e aí você me deu de presente o seu livro. Daqui a pouquinho eu até mostro aqui. E você me falou um pouco da sua história e a gente pôde descobrir um pouco mais aqui no teu livro. Você tem orgulho ou você tem vergonha dessa história, Sila? Olha, sinceramente eu não tenho nem orgulho e nem vergonha, né? Foi situações momentos na minha vida que passaram, né? E buscando ali uma sobrevivência, um jovem de uma infância muito pobre, né? Sou filho de uma família com 10 pessoas, onde nós somos 6 irmãos, né? E de repente vivia ali numa periferia muito... Até falando sobre esse contexto familiar, Sila, o seu pai morreu muito cedo, né? Você tinha 7 anos de idade. Ia fazer 7. Ia fazer 7. E aí, com a família grande, como você estava me contando, mesmo com a sua mãe trabalhando, era muito difícil. Vocês chegaram a passar fome. Você conta aqui que a sua mãe dava água misturada com mel para que vocês não passassem o dia todo sem ter nada para comer. Verdade. Então, realmente não foram dias fáceis a tua infância. Não foi dias fáceis, mas essa vida aí me ensinou um pouco a eu valorizar mais um pouco, né? Porque quando eu saí de casa com 7 anos de idade, fui morar um pouquinho aqui numa casa de um, numa casa de outro, morei um pouco na rua, né? E aos 19 anos de idade acabei me envolvendo na vida do crime, né? E passei na vida do crime por volta de 10 anos. Ainda bem que quando cheguei na vida do crime... dei uma olhada ao meu redor e vi várias coisas para se fazer, né? Mas eu escolhi, não vou te dizer que foi a melhor nem a pior, mas foi bater carteira, né? E ali me especializei dentro, quando eu falo dessa forma, não é fazendo apologia ao crime, né? Me especializei dessa forma porque eu tinha um ditado comigo, a partir do momento que eu saí da casa da minha mãe para ir morar na rua, eu tinha que procurar fazer tudo bem feito, seja lá o que fosse. Se eu fosse um cavoeiro, eu tinha que fazer direito. Vamos falar um pouco sobre essa saída. Você sempre diz que a vontade de ter uma vida melhor te impulsionou a sair de casa, mesmo tendo uma ótima relação com a sua mãe, inclusive nessa ótima relação que você tem com a sua mãe, inclusive de gratidão, você sempre pensava em dar uma vida melhor para sua mãe. E tem uma frase que eu separei aqui, você diz que não se conformava com a pobreza. De jeito nenhum. Por quê? De jeito nenhum. Eu cresci vendo aquela miséria, e eu via a minha mãe querendo fazer sempre o melhor para os filhos dela, 6 filhos dela,
E eu vi que dentro daquele contexto ali não tinha uma condição daquilo que eu queria. Então as coisas começaram a despertar em mim. Se eu continuasse ali, eu ia ser mais um daquele número que tinha ali. Então eu disse que é o seguinte, eu saí de dentro de casa para a rua, eu saí por 2 motivos, com 2 objetivos. Primeiro, de ter a liberdade na mão, porque eu dentro de casa passava fome, sofria ali e sem liberdade e ainda reprimido por algumas coisas que a minha mãe dizia que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Minha mãe sempre foi o seguinte, uma mulher muito, ela era evangélica, uma mulher muito fervorosa, entendeu? Então ela tinha certeza de que Deus resolvia aquela situação, né? E com certeza absoluta eu sou o que sou hoje, por 2 motivos também. Agradeço a minha mãe e a Deus, ou a Deus em primeiro lugar e depois a minha mãe, senão não seria nada. Então, o que ocorreu aí nesse espaço? Eu fui para a rua com as 2 intenções, uma de matar a fome da minha família e outra de andar bonito. E isso eu ali no meio daquela miséria, pedindo aqui, pedindo ali, trabalhando acolá, via que não era o suficiente daquilo que eu queria para minha mãe, era uma ganância maior que eu tinha. É interessante que você disse que trabalhando aqui, trabalhando ali, você não saiu de casa com a intenção de ir para o crime. De ser ladrão, não. Você era trabalhador, né? Você vendia tapioca. Até porque eu nasci no evangélico. Né? Você vendia tapioca nas ruas, você foi com essa intenção de começar a trabalhar. Você descreve aqui que estava lá vendendo tapioca, e aí você viu alguém abordando um turista, um homem muito bem vestido, abordou um motorista e conseguiu tirar um envelope dele, cheio de dinheiro, sem que ele percebesse. Foi aí que deu um clique? Esse clique, ele nasceu aí, mas eu também trabalhei no Vero Peso, em Belém do Pará, o Vero Peso, não sei se você conhece, já viu falar. Eu trabalhei lá. É aquele mercado, né? Exatamente. Então, eu dizia que ali era uma escolinha. E eu, nesse período de fazer tudo um pouquinho, né? Tapioqueiro, modomizeiro, vendedor de jornal, e uma série de situações, eu acabei indo para o mercado de peixe, embrulhava peixe lá. Então, ali eu via muitas situações pela minha frente. Eu via o cara meter a mão no bolso dos outros, eu via aquela coisa toda. Então, aquilo tudo foi me chamando a atenção. E aí, depois, comecei a me envolver com mulheres para cá, mulheres para ali, e acabei caindo dentro de uma zona meretriz. Entendeu? E dentro dessa zona meretriz eu caí, eu conheci lá uma pessoa, que hoje já até é morta, entendeu? E fui morar junto com ela. E aí foi que começou essa coisa do ladrão. Só que mesmo eu olhando no meio daquela família ali, eu dizia assim, pô, eu não posso ser um ladrão igual esses aí, eu tenho que ser um ladrão diferente. Então, tudo meu que sempre buscar uma diferença. E foi quando é o seguinte, eu veredei por esse lado, nesse meio aí, e comecei a bater. Batia a carteira. Passei 10 anos batendo carteira. Inclusive, eu passei bem pouco tempo em Belém, porque Belém ficou uma cidade muito pequena para mim. Eu achava que o jogador, quando ele é grande, aí não tem que jogar em time de pequeno, tem que procurar um espaço maior. E eu peguei e viajei para São Paulo e morei quase 10 anos aqui em São Paulo. Bom, bater carteira é considerado um crime leve. Você até não gosta da expressão assaltante. Você acha que você não era um assaltante, né? Você era batedor de carteira. Mas qual é a diferença? Quando eu falo assim que eu fui ladrão, eu vejo muitas pessoas às vezes ficar assustadas, né? Porque eu digo assim que eu tenho muito respeito, né, fazendo apologia ao crime, mas eu tenho muito respeito pelo meu sofrimento, daí onde eu vim, né? Então eu digo o seguinte, que há uma diferença, porque tudo aquilo que você procura fazer, você tem que procurar fazer direito. E como eu vi assaltante de banco, ou outros ladrões, arrombador e tal, etc., eu dizia que eu não podia ser um ladrão igual aqueles que eu já estava ali. Eu tinha que ser um ladrão diferente, porque um assaltante ele vai ter que meter o revólver na cara de uma pessoa para tomar o que ele tem. Isso você não teria feito. Para mim é uma coisa muito grosseira, uma coisa muito violenta. Então, meter a mão no bolso dos outros, quando eu metia a mão no bolso de alguém, se ele deixasse eu levar, eu levava. Se ele não deixasse, eu pedia desculpa e dizia do homem e ia embora. Então, eu achava que aquilo era uma coisa, apesar de não ser correto, não ser honesto, mas era uma coisa mais leve, onde eu poderia ter um espaço melhor com a justiça, ou com a polícia, ou mesmo com as pessoas. Agora, você era um adolescente, né, Sila, 19 anos de idade. Foi 19 anos de 19 idade. anos. 19 É interessante porque tem uns detalhes. Você diz, por exemplo, que você era batedor de carteira, inclusive, no horário de trabalho. Você levava isso muito a sério, né? O ladrão honesto. Você não fazia isso fora do teu período de trabalho. Se você tivesse uma oportunidade ali, aí não você levava. Você não levava. Não, porque eu sou um cara muito disciplinado.
É uma coisa hoje, eu sou um simpatizante muito grande da Igreja Adventista, não posso dizer que sou um adventista, mas sou um simpatizante muito grande. Uma coisa que me chama a atenção e combina muito comigo na Igreja Adventista é a disciplina, né? E eu, quando eu saí de casa para ir para a rua, eu era um cara muito disciplinado, né? E as Isso ruas, veio da tua mãe, criação da familiar? Eu creio que sim. E isso foi me dando o seguinte, assim, tipo uma obrigação para me ser mais disciplinado ainda. Então, quando eu cheguei dentro do crime, dessa atividade de bater carteira, eu tinha um horário, era 7 horas da manhã que eu saía e voltava às 5. Então, passou daquele horário de 5 horas, eu não era mais ladrão. Eu era um cara cidadão como qualquer um outro. Eu comprava fiado, eu pagava, eu respeitava o hotel que eu morava, eu respeitava ali o bar que me vendia comida, eu respeitava o cara que me vendia ali uma cerveja fiado. Então, eu tinha uma disciplina comigo. E você conseguia fazer um bom dinheiro com isso? Olha, dinheiro, eu não acredito muito no dinheiro. Eu nunca fiz nada, até mesmo como ladrão, dizer por causa do dinheiro. Eu sempre corri atrás de sobrevivência. Eu digo assim que eu tenho que sobreviver bem, eu tenho que sobreviver bem. E o que é sobreviver bem, em primeiro lugar, para mim? Não é o dinheiro que vai fazer eu sobreviver bem, entendeu? O que vai fazer eu sobreviver bem é minha disciplina, amor naquilo que eu faço, entendeu? E ter o seguinte, respeito ao próximo, senão o próximo Mas, sou Sila, eu. aí então tem uma pergunta para você, porque Fica à vontade. se você tem esse princípio, o mais importante é a disciplina, o mais importante é o trabalho que você está desenvolvendo e não o dinheiro, por que você deixou de vender produtos ali no mercado ou enrolar peixe ali na peixaria para entrar na criminalidade? Veja bem, eu acredito que todo mundo hoje que trabalha aqui pensando no dinheiro, né? Se ele vai roubar também, ele vai estar pensando no roubo para poder ter o dinheiro, né? Eu sempre digo, qualquer coisa que eu faça na vida, seja lá atrás de onde eu vim ou de hoje, eu penso naquilo que eu quero fazer. Depois daquilo que eu quero fazer, eu quero ver se vai acontecer ou não vai acontecer. Eu não boto, quando eu falo que eu não gosto do dinheiro, não é que eu não gosto, é que eu não tenho amor ao dinheiro. Eu não sou pregado aos bens material, porque os bens material e o dinheiro ele não é meu, eu só sou um reparador dele. Nem a vida ela é minha, pertence a Deus. Claro. Eu estou aqui de passagem. Então eu tenho simplesmente de ser um grande reparador. Se eu reparar bem aquilo que eu tenho, eu vou ter até eu morrer. Quando eu morrer, eu não vou levar. Mas se eu não reparar direitinho, eu vou perder com certeza absoluta em vida mesmo. Então, o dinheiro para mim, qual é a ideia que eu tenho do dinheiro? Veja bem, quando eu vi o dinheiro no bolso de alguém, eu nunca vi o dinheiro vir de lá para cá, andar para entrar no meu bolso. Eu tinha que ir lá buscar. Então, eu tenho duas coisas que eu digo, em primeiro lugar, para mim, se chama Deus e depois o ser humano. Sem essas duas coisas, nada pode acontecer. Então, é por esse motivo que eu falo dessa forma em relação ao dinheiro. O dinheiro, para mim, nunca foi e nunca vai ser tudo para mim. Tudo para mim na minha vida. Primeiro Deus e depois você como ser humano e eu e todos que estão aqui. Ô Sila, você passou por alguns presídios. Você passou 2 vezes pelo Carandiru, por exemplo. E foi na sua segunda passagem por lá que aconteceu algo que te fez mudar, te fez decidir largar o crime e trabalhar de forma honesta. O que é que aconteceu? Eu digo assim que a vida ela é feita de mudança, né? Então, quando eu cheguei dentro do crime, eu cheguei aos 19 anos de idade para bater carteira. E em minha volta eu via vários e diversos outros ladrões, como batedor de carteira também. Mas eu vi homem ali com 50 anos, 45, 60 anos, que já não tinha a mesma disposição que eu tinha com 19. Então, eu acabava me vendo ali junto com eles, eu disse, pô, eu mais tarde vou ser ele, com certeza absoluta. Então, eu dizia que o período da minha vida dentro do crime teria que ser ali, de 20 a 30. Eu não poderia passar de 30 roubando, senão eu ia ser mais um. Eu saí da casa da minha mãe com 7 anos de idade para ir morar na rua para não ser mais um, igual aos que estavam lá. Então, sempre eu tive um objetivo de mudança na vida. Mas mesmo assim, se você tivesse que voltar no tempo, com a cabeça e as coisas que você passou, você não tomaria a mesma decisão de ter entrado no crime? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque o tempo ele vai acabando te formando de alguma forma, ele vai acabar te ensinando. Eu digo que apesar de eu não saber ler nem escrever, eu procuro sempre ler o ser humano em perto de mim, que eu digo meu patrimônio, se há uma coisa que eu dou valor muito é no ser humano. Se tu perguntar, tu dá o valor mais no dinheiro ou no ser humano? Eu sou mais o dinheiro, porque o ser humano pode fazer com que me ajudar a ganhar o dinheiro. Eu uso muito certos critérios que às vezes as pessoas pensam que eu sou um maluco. Não, não sou maluco. É que, veja bem, se eu soubesse ler, eu ia me aprofundar nos livros. Como eu não sei ler, eu me aprofundo no ser humano que está em minha volta, porque ele é que é meu professor. Então, hoje, de maneira nenhuma, eu voltaria para fazer as mesmas coisas lá atrás, bater carteira. Eu creio que não.
Com certeza. A gente tem que fazer uma paradinha rápida pro intervalo. Eu volto, a minha conversa aqui com o Sila ainda não terminou, tem muita coisa pra gente descobrir ainda. Eu quero saber realmente como ele deu essa virada na vida para se tornar o homem de sucesso que ele é hoje. Então você não vai querer perder, a gente volta logo depois do intervalo, é rapidinho.